Olá, olá! Estamos hoje fazendo a nossa live da semana da elétrica na quarta-feira, né? Nossa live geralmente nós fazemos isso na segunda-feira, mas especialmente hoje nós estamos fazendo na quarta-feira porque foi o período, né, e o horário que a nossa convidada conseguiu nos disponibilizar. A gente vai falar um pouco hoje sobre desaceleração, né? Na verdade, a gente vem falando isso de uma maneira sutil em várias lives e para ver a importância desse assunto, né? A Ana Lia chegando ali. Então, a Ana Lia Branch, ela é arquiteta com mestrado em letras, dentre outras. Entrei. Olá! Deixa eu ajeitar o foco aqui, né? Tem que ficar bonitinho. E daí, tudo bem, Isas? Tudo bem? Seja bem-vinda à Elétrica do Batom. Muito obrigada. Uma honra ser convidada para esse momento aqui. Bem contente. Imagina. Bom, Ana Lia, eu estava falando, né, um pouco da tua especialidade de arquiteta, né, e como professora aí do curso de design também da UFS, né, e Design de outras interiores. coisas. E design de interiores, né, isso. Com mestre em letras e a gente já se conhece há algum tempo. Antes de começar, tu quer contar um pouquinho da tua trajetória ali, da arquitetura, e daí a gente entra no nosso assunto, que tem tudo a ver com criatividade. Sim, claro, Isa. O que eu vou fazer? Bom, boa noite, primeiramente, e para o pessoal que está entrando, boa noite. E depois, para quem vai nos assistir com a live, que vai ficar gravada por um tempo, imagino eu. Eu vou me apresentar um pouquinho, mas assim, só para dar um contexto da onde que a gente tirou esse assunto também, né, Isa? Porque vocês sabem, né, pessoal? Então, eu comecei a minha vida, logo que então eu precisei definir o que eu ia fazer profissionalmente, ali na adolescência, eu tive uma breve passagem pela música na URGS, eu fazia lá habilitação em cordas. E aí resolvi fazer arquitetura. E arquitetura, né, pessoal, é um curso trabalhoso, né? É um curso que a gente demanda muita dedicação. E lá pelo segundo, terceiro ano da arquitetura, então eu comecei a fazer estágios, né? Então começa aquela realidade do aluno brasileiro, ou pelo menos da maioria do aluno brasileiro, isso que eu que me considero, né, assim, uma pessoa também um pouco diferente, porque era um estágio que eu trabalhava, era para aprender, né? Mas a questão do trabalhar e estudar, né? Que é algo pesado, vamos dizer assim. E a gente, então, comecei a ser multitarefa nesse sentido, e uma pessoa que sempre trabalhou muito, sempre se empenhou muito, né? E sempre se desgastou muito também. E aí, segui minha trajetória. 2 anos depois de formada, eu sempre tive o desejo de ser professora, sempre, né? Então, eu comecei a batalha para me tornar professora. Então, que batalha é essa? Vamos fazer uma especialização. Então, mais 2 anos de especialização. Então, aí, nesse período, então, eu estava estudando e trabalhando também com o meu escritório, com bastante atividades e tudo mais. Depois, logo que eu terminei a especialização, eu já emendei o mestrado, só que nesse meio tempo eu comecei a dar aulas. Eu consegui começar a dar aula sem o mestrado. Eu comecei a dar aula no design de interiores, então ali no ensino superior, né? Então naquela época eu tinha o meu escritório de arquitetura, diga-se de passagem, trabalhando com vários clientes, entre eles a Festa da Uva. Foi naquela época, Isa. Foi naquela época, quase enlouqueci, né? Então eu estudava e eu era professora, ou seja, né, naquela época já começou a loucura, né? O cara tem 2 empregos, vamos dizer assim, abre aspas, e aí já tem um mestrado, e pirei o cabeção naquela história. E depois, então, que eu consegui terminar o mestrado, eu consegui, então, logo em seguida eu fui admitida na Universidade de Caxias do Sul, onde eu estou até hoje,
sou muito grata. Então, para eu estar nessa posição que eu estou hoje, que eu adoro, e podendo estar aqui hoje falando de criatividade, até para o pessoal que tá entrando, alguns estou vendo aí, alguns alunos meus aí também entrando. Então, assim, cara, eu ralei muito. E hoje em dia eu continuo tendo o meu escritório, dando aula na universidade, e agora eu tenho a pequena Olivia, né? Então, assim, deu, né? Acabou, puf, explodiu tudo o que podia ser. Então, é a realidade também da maioria, de muitas mulheres do Brasil, né? E do mundo, né? Essa questão, então, a gente deve dividir o trabalho, e que às vezes não é um trabalho, é mais de um, né? Muitas vezes o estudo e a família e os filhos e tudo mais. É uma loucura, é uma loucura. Então, essa é a minha trajetória hoje até aqui, então. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muito sofri, muito chorei, né? Desde a faculdade de arquitetura, porque realmente, em muitos momentos da minha vida, eu fiquei extremamente desgastada, extremamente estressada, né? E assim, não uma frescura mesmo, hoje em dia sabe, às vezes eu até me falo para os alunos, às vezes eu me sinto um cavalo cansado, sabe? De tantas que a gente faz. Só que a gente sabe, eu sei, que eu não sou a única que está nesse barco do cansaço, né? É o problema da nossa contemporaneidade aqui. Então, por isso que surgiu esse nosso assunto aí, né, Isa? Porque realmente eu vejo, até tem um programa no GNT, que é o tal do Sociedade do Cansaço, que ali também eu comecei a pensar assim, ó, o quanto que a gente está dando voltas e voltas e voltas e voltas na nossa vida entre os afazeres que são necessários, mas quantas outras coisas que a gente meio que é levado a fazer e de repente a gente poderia barrar, né? E esse estilo de vida louco está nos levando ao cansaço, assim, a sanidade mental ser abalada, e é um problema, né? Eu só vou te interromper um pouquinho para completar isso aí, porque eu vejo dois momentos, né, na vida, e quando a gente está falando de criatividade, é muito doido, porque tu começa no processo de música e essa ligação com a arte, ela sempre vem e se permanece, mesmo depois com a arquitetura, na arte de criar cenários, envolvimento com diversas coisas. Assim como eu também, né, apesar de partir para uma área técnica, eu sempre, digamos assim, naveguei por diversas coisas e muito diversas mesmo. Né? Tenho especialização em gestão de pessoas e docência no ensino superior. Eu tenho graduação em tecnologia, de automação industrial e bacharel em direito, em turismo. Então, essa diversidade de coisas, ela vem na gente, a nossa mente criativa, falando por mim, ela é inquieta, né? É muito inquieta. Aí, o que eu percebo, e aí, até uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes da gente estar falando desse assunto, é que nós temos nós, né, eu e você, a nossa geração, ela está tendo, eu não sei se é o privilégio, mas ela consegue passar por dois momentos. E vamos ver se tu concorda comigo. O primeiro momento é a gente está falando do movimento de desaceleração que é antigo. Sim. Né? Ele é bem anterior. Porque quando eu estava fazendo turismo, lá em 2003, também por ali, e até tu comentou antes, do slow food, esse movimento, né, porque tinha o fast food, que era vamos comer rápido, vamos comer em pé, se livrar disso aqui e tal. Então lá já tinha um negócio de dizer, ó, vamos desacelerar para comer, vamos apreciar melhor a comida, vamos ter esse movimento. Lá, a gente vem todo esse período e chega nessa loucura do digital, da rede social, da gente estar envolvido, e parece que tudo
está numa velocidade muito maior, né, do que aquilo que a gente já vinha pensando no passado. Então, hoje, é uma quantidade de informações que parece que a gente não consegue reter. Tá tudo muito superficial e isso vai dando uma quebrada na cabeça, né? As pessoas estão pirando porque não, é muita informação que não é também retida e não existe possibilidade de reter, né? Me parece isso. Uhum. Bom, Isa, é o seguinte, ó, concordo contigo. Eu vou até mostrar para a galera que está aí, ó, essa obra aqui, esse livro Devagar, escrito por Carl Honoré, 2005, tá? Vou ler aqui as linhazinhas pequenininhas. Como um movimento mundial está desafiando o culto da velocidade. Esse livro aqui, eu li ele em 2006. Eu era estagiária na Secretaria do Urbanismo. Então, assim, ó, faz 15 anos que eu li esse livro. Ele foi uma mudança de paradigma para mim, no meu pensamento, porque a gente já estava acostumado, essa coisa da aceleração, da quantidade de imagens, né, do mundo que a gente vive. Então, só que esse livro, ele foi escrito, ó, eu fui conhecer um smartphone, eu acho que era nos altos de 2008, 2009. Eu já era formada, tá? Esse livro aqui tem um capítulo chamado de A Importância de Descansar, a Importância do Lazer. Então, o que ele falou, por exemplo, da televisão? Que a televisão, sim, sem dúvida, é um lazer, certo? Mas a televisão, a gente acaba não descansando, porque ela dita o ritmo e o conteúdo, o movimento das imagens, a quantidade de imagens. Então, ele é um lazer que não é bem um lazer. Você veja, ele estava falando isso aqui, ele falava de TV e ele falava do trabalho em telas. Mal ele sabia, eu não sei se esse livro tem uma edição atualizada, mal ele sabia dessa revolução toda que os smartphones e a internet, agora vai vir com a internet das coisas, mal ele sabia, ou seja, eu estava tentando me frear lá em 2006, mas, né, o mundo, nesse sentido, ele melhorou assim, o acesso, as informações, tudo, mas ao mesmo tempo a gente não está sabendo se comportar nesse mundo. Sim. Se nós soubéssemos, eu não ia ver os alunos completamente esgotados, os alunos chegam cinza em sala de aula. Os caras não têm nem cor mais. Apáticos, né, depressivos. Eu mesma também não. Tem muitas vezes que eu já me sinto com a cabeça que eu não sei mais o que fazer de cansaço, né? Por quê? Porque a gente não se dá o tempo. Sabe? Aquela coisa. Outro dia, assim, uma vez eu queria... Não, enquanto eu lavo essa louça, aí eu já boto meu celular, aí eu já vou ficando ouvindo a live do Israel e da Ana Lia, eu já lavo louça, enquanto isso a máquina vai lavando, e daí depois eu já vou fazer isso, depois a nossa cabeça fica o tempo inteiro, assim, parece que a gente quer vencer uma batalha que eu não sei contra quem que é, gente. Que livro é esse? A Rúbia. Oi, Rúbia. Ela quer ver o livro. Devagar, Carl Honoré. Depois, qualquer coisa, a gente te passa o contato do livro, tá? Ele é uma revolução, é muito bom. Digo assim para vocês. Eu acho que todo mundo devia ler essa obra, tá? Porque realmente ele fala sobre a importância do desacelerar. Então, o que eu diria? 15 anos depois, 16, dessa obra ser escrita, ela está mais que atual, né? E realmente há uma... Assim, eu achei inocentemente que a pandemia, sabe? Aquele início da pandemia, não, o mundo vai mudar, agora todo mundo vai dar uma parada, vai entender que nada, cara. Alguns entenderam uma coisa, outros pioraram, outros, eu não sei. Então, eu acho assim, ó, eu vejo as pessoas doentes. Eu acho que realmente o mundo está doente. E eu digo assim, ó, zumbis. Sabe o que é zumbizão? Zumbizão é a pessoa que não para perceber o que está fazendo. Só vai me dando uma coisa na outra. Aí depois é aquele mundo, as pessoas olhando para baixo, sabe? Tipo, toda hora aqui, ó.
todo mundo. Então, assim, gente, né, não tem problema, eu não sou uma radical, eu adoro o celular, até porque muitos de nós estamos aqui neste momento por causa do celular, por causa da internet, né? Mas o equilíbrio. Então, nós que trabalhamos com a arte, vocês pensam, uma pessoa que tem que ser criativa, cheia de demanda, né, de compromisso, de horário, de correria, quando é que essa pessoa vai ter condições de exercer um trabalho criativo? Me digam, é muito difícil. Então, essa luta eu travo lá desde a faculdade, e aí eu me deparei com esse autor, e desde lá, o que eu tento fazer? Eu tento viver uma vida num ritmo mais tranquilo dentro do caos. Mas tu consegue, prof, tu consegue fazer isso? Olha, às vezes eu consigo, tá? Mas eu ainda tô remando contra, porque é difícil resistir ao sistema, né? O jeito que as coisas estão colocadas, estão postas. Então, assim, é um ato de resistência também. A gente tem que ter uma mudança aí, né? Eu acho que é por aí, Isra. Eu acho que quando a gente tem um processo criativo, quando tem um trabalho que exige o pensar, né, em criatividade, não que todos não exijam, mas quando você precisa criar para alguém, né, quando você precisa, às vezes, levar uma proposta para uma pessoa, isso é um pouco da tua trajetória e um pouco de conhecer também, né, o teu cliente, a pessoa para qual você vai propor. Com certeza. E, você corre o risco hoje de, se você não der esse tempo para brecar e colocar coisas na tua cabeça, de que tudo que você crie seja uma cópia do primeiro criativo. Não sei se estou me fazendo entender. Mas, de repente, você vai replicando coisas e tudo que você cria fica muito parecido. Porque tu já não conseguiu mais colocar referências na tua cabeça. Né? E engraçado, né, quando falo dessas referências. Porque quando eu trabalhei muito realmente assim, porque eu sempre fui empreendedor, né? Eu criei empresa, fechei empresa, fiz essas coisas. Mas eu andei por um universo em que as pessoas diziam, né, se eu fosse procurar um emprego, que eu não tinha foco. Porque o meu processo de fazer coisas era de ler tanto um livro de eletrônica altamente técnico, quanto está lendo Domenico De Masi, quanto está lendo qualquer coisa da super interessante, né, revistas que hoje a gente já nem encontra mais, porque tudo saiu do papel e foi para a tela. Mas a diversidade de coisas que eu lia e olhava, e ainda faço hoje, assistindo diversos programas, né, programas diferentes, isso me deu uma bagagem criativa para as coisas que eu fazia. Né? E o que eu percebo hoje, que assim, a gente recebe essas informações na tela e a gente não consegue reter essa coisa para pensar no depois. E eu já me propus a me distanciar um pouco da tela, a tentar largar um pouco o telefone. Né? O computador faz parte da vida, a gente trabalha. Mas eu acho que o que consome com muita rapidez é o telefone, né? O smartphone que está ali, está na palma da tua mão para qualquer lugar que tu vai. Tu vai para o banheiro com o smartphone, tu vai, tá em todos os lugares, tu está com um negócio respondendo e tal, e você não descansa. E à noite ainda, né, eu levava isso para a cama, e aí ficava ali, e aí você fica intertido nesse ciclo vicioso que é pensado para isso, né? Porque é pensado para que você esteja o maior tempo possível na frente dele, e você vê uma porção de coisas que são interessantes, que poderiam até te compor o teu... enfim, compor aquilo que pudesse ser criativo para ti, mas tu não consegue reter isso.
né? Não sei se passa isso por ti, a gente não consegue mais reter as coisas que a gente vê. Sim, sim, com certeza, Isa. Então, eu acho que esse é uma linha tênue aí, é uma sutileza aí da vida, o jeito que cada um de nós, eu acho que tem que gerenciar o nosso tempo, né? Porque a gente precisa de tempo para a absorção das coisas, para que o pensamento possa voar longe, né? Para que a gente possa ter insights, então. Isso aí não sou eu que estou falando, né? Isso aí, eu até estava lendo nesse capítulo desse livro, A Importância do Lazer, né? O autor aí, ele citou vários exemplos de pessoas, de autores, né? Pessoas que trabalham na bolsa, né? Da importância de ter uma tarefa, uma atividade, um hobby que fizesse eles desacelerar, mas assim, desacelerar assim, mente quieta, sabe? Para ter aquele tempo de processar as informações e aí sim ter os insights, né? Então, por exemplo, jardinagem. Eu tinha um cara que trabalhava lá na Bolsa de Valores, acho que na Inglaterra, que o cara estava enlouquecendo, né? Imagina a pressão todo dia, cada decisão do cara rendia milhões ou perdia milhões, né? E aquela pressão da Bolsa. Então, ele começou a fazer jardinagem. Fez um jardim na casa dele, plantou várias espécies, então tinha aquela conexão com as estações do ano, a conexão também com o cheiro das plantas, né, os aromas, né? Então, o que aconteceu? Naquele momento, ele deu o relato, enquanto ele fazia, podava, né, regava e todas as atividades que tem a ver com a jardinagem, o pensamento dele fluía. Então, lá pelas tantas, o cara, é isso que eu vou fazer. Então, ele teve um melhor rendimento no trabalho também, e ele conseguia viver numa tranquilidade interior, mesmo com a pressão, porque o trabalho dele não mudou, né? A pressão era igual. Então, assim, o que esse livro falava? Da importância da gente ter atividades que consigam aquietar a nossa mente. E a jardinagem, ela tem essa característica de assim, ó, tu plantou uma semente, cara, tu não vai apertar um botãozinho ali para a planta crescer mais rápido. Não é assim. Isso é uma coisa que começou assim, na Revolução Industrial e foi indo. A gente tem mania agora de achar que nós vamos apertar um botão, que nós vamos fazer rapidinho e o troço vai crescer. Não, cara, tu não vai fazer a planta crescer mais rápido. A planta tem o tempo dela para crescer, né? Então, eu acho que a gente tem que também começar a se sintonizar com outros tempos. Não é só esse tempo da loucura. E eu acho que assim, cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque eu convivo com pessoas que elas estão plugadas, cara, naquele ritmo, faz. Ah, tu não fez, cara, mas tu é uma mula, tu é lento, tu não dá as respostas imediatas, cara, mas peraí, o mundo vai acabar ou o quê? Vai acabar se eu te responder muito rápido, se eu não te responder? Vamos com calma. Tá? Então, eu acho que a jardinagem tem essa questão. Então, esses tempos de transição, eu estava vendo no Sociedade do Cansaço, tinha aquele psicanalista, o Christian Dunker, eu até procurei ver se eu não achava um artigo deles que falava sobre isso, mas eu vou falar para vocês da memória mesmo, né? O cara disse naquele programa, as pessoas não param nunca com o celular, é o que nós estamos falando agora. Informação, e não tem o tempo de transição das coisas. A gente perdeu esse timing. E é lamentável, isso é lamentável, porque é por isso que a gente está doente. E eu acho que o nosso lado humano, ele morre também, por ser assim, sabe? Sim. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto, porque Prof, tu acha que tu é perfeita, então, tu sabe agir perfeitamente de acordo com o que tu está falando? Não. É muito difícil a gente tentar viver mais light. É muito difícil, porque tem muita pressão. E parece doido a gente estar falando disso agora, né? Assim, até porque, claro, outras pessoas falaram, mas eu acho que, como a gente viveu em dois momentos, a gente consegue distinguir muito o que está acontecendo agora. Tem uma juventude, né, Analia, que não pegou aquele momento
em que a gente conseguia estar mais entre amigos, mais entre pessoas, as discussões que a gente tinha em grupos eram melhores, eram divagações de diversas coisas que cada um compunha e trazia para aquilo, né? Hoje as pessoas não conseguem conversar também, porque se elas estão em grupo, todas elas estão individualizadas no seu smartphone também. Então, essas pessoas que não passaram por isso, olha, eu acho que a gente está conversando agora, acho não, isso o teu corpo, a tua mente, em algum momento, ela vai te cobrar isso. Com certeza. Ela vai somatizar alguma coisa em você, aí vai. Eu tenho notado tantas pessoas jovens tendo AVC, tendo coisas assim. Eu não tenho um índice, uma pesquisa para dizer que isso é verdade ou não. O que eu tenho visto de notícias são assim, de pessoas mais jovens tendo problemas assim com AVC, problemas de pressão alta já também. Cara, teu corpo ele tá te falando que alguma coisa está errada. E tu tem que parar para ouvir ele, porque uma hora ele vai te parar geral, né? Eu penso assim, e eu sei disso porque o meu corpo fez isso comigo, né? Eu não sabia que eu estava com pressão alta e eu fui descobrir desmaiando dirigindo. E aí, olha que eu não era uma pessoa tão acelerada assim das coisas, mas e aquele dia, inclusive, eu não tive nada de acelerado, mas o meu ritmo já estava acelerado de muito antes. Então, a partir dali, eu tomei umas outras decisões na vida, né? Vou desacelerar das coisas, vou ter que construir um outro caminho para a coisa que é... Porque eu tenho um filho também, né? Assim como tu tem um filho, a gente pensa também que agora precisa, né, prover, tem alguém que está ainda na dependência da gente, então você também ajuda a pensar nisso, a dizer, não, peraí, vamos dar uma pausa e vamos cuidar da vida um pouco, porque a coisa uma hora dessas, vai me derrubar, né? Eu acho que sim, Isa. Essa questão, assim, da gente desfrutar o momento, estar presente no momento que a gente vive, e eu acho que por isso que eu chamo, às vezes, que tem o zumbi, a gente tá meio zumbi, porque a gente tá com a parte sensorial fechada para essas coisas. E a questão também da conversa, né? Às vezes eu sinto dificuldade, assim, para conversar. Claro, a gente vem também de uma pandemia que foi um caso atípico que também a gente se distanciou um pouco das pessoas, né? Mas assim, não só por as pessoas estar cada um nos seus smartphones, acho que é verdade isso, as pessoas ficam cada um nos seus smartphones, mas às vezes eu noto um nível de ansiedade tão grande nas pessoas que elas não têm paciência para escutar o que tu está dizendo. Elas só querem elas falar, né? E então, assim, essa questão da escuta também é uma questão de pausa, né? De pausa para escutar, para conversar. Então, eu considero um momento de riqueza o que nós estamos fazendo hoje. Porque a gente parou para conversar sobre um assunto que é importante, que é um assunto que, né, não tem a ver com o compromisso de trabalho, não tem a ver com a loucura do dia a dia. A gente está aqui conversando, tendo, assim, se escutando e conversando. Eu acho que, para mim, isso é um momento de extrema riqueza. E eu tenho a impressão, assim, pela minha convivência com as pessoas, que é muito difícil, está muito difícil de ter essas trocas, né? E também concordo contigo que a gente escutar o corpo que está doente também é algo importante, porque também é uma pausa. Olha, a questão das pausas, né? Se a gente não para a loucura para perceber que tem alguma coisa que não está certa no nosso organismo, né? E também tentar entender o porquê que tem alguma coisa que não está certa no nosso organismo, a gente não vai conseguir fazer as mudanças necessárias. A Olivia, ela foi um marco na minha vida, né? Porque eu já tinha esses pensamentos, né? De viver mais tranquila, viver mais devagar. Claro que não dá, porque a gente tem que trabalhar, tem que botar comida na mesa,
né? Aham. É por isso que eu digo, é sutil, é um equilíbrio, né, que a gente tem que encontrar nessa loucura. Mas assim, ela, quando ela veio, eu pensei, não, a prioridade é a Olivia. Então, assim, ó, e sou eu, porque se eu não tô aqui, quem é que vai estar por ela enquanto ela precisa da mãe? Né? Então, tudo isso tem a ver com essa questão, é um estilo de vida que a gente tem que construir, esse das pausas. Consequentemente, nós vamos ser mais criativos, porque a gente vai conseguir parar, observar, desfrutar, né? Por exemplo, a gente vai querer fazer um desenho, né? Cara, eu falo para os alunos de desenho expressivo, ó, observem que a luz do entardecer batendo nas árvores não é a mesma luz do meio-dia, né? A luz vem de uma outra direção, a luz é mais alaranjada, né? O verde não é mais verde, o verde tem um pouco de alaranjado, né? Então, assim, ó, se a gente não para observar as coisas bonitas da vida, né? E tentar, então, reproduzir e ter esses momentos de deleite, de desfrute, Sim. né? Cara, onde que a gente vai parar? Não tem criação. Não existe criação, porque na verdade não existe momento. E na verdade não existe vida, né? Porque, cara, eu vou levar o quê pro outro lado, né? Aí eu chego e falo, não tem como não falar de morte, né? Não tem como não Sim. chegar lá. Daquilo que a gente passa a vida toda negando que um dia vai chegar, né? A única coisa certa da nossa vida. É um assunto cada um tem a sua crença, ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente está preocupado, ai, eu tenho que atender, eu tenho que correr, tenho que terminar, tenho que fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Calma, calma, vamos ver o que são as prioridades hoje. Então, se eu pudesse dar uma dica para o pessoal aí, porque eu andei, os alunos sabem, há 3 semanas atrás, e tu também sabe, Isa, porque eu te contei, eu fui numa consulta médica para fazer um teste de Covid, que eu nem sabia que eu ia precisar fazer uma consulta. Eu não tinha Covid, afinal, mas a médica olhou para mim e ela ficou com pena, eu acho, sabe? Eu falei, cara, essa criatura aqui tá deplorável. Vai para casa descansar 3 dias de atestado. Eu, não, mas eu tenho meus alunos, tenho que trabalhar. Não, tu não vai trabalhar. Tu vai ter que melhorar 2 dias em casa para tu tá bem para os teus alunos daqui um pouco. Se a tua imunidade está horrível, sabe? Então eu pensei, calma, tá tudo errado. Eu obedeci a médica. Pausa. Descansei o que pude, dentro daquele limite do que eu podia. Fiz a tua dica, Isa. Parei de ficar tanto tempo olhando coisa no celular. Tentei me propor a ficar sem o celular, às vezes, na parte da manhã, quando eu fico com a Olivia, eu tento não pegar tanto celular, às vezes eu pego, mamãe, solta esse celular, mamãe. Aí aparece nos áudios, às vezes eu estou mandando áudio para os clientes, mamãe, solta esse celular, né? Porque é isso aqui, ó, o que o Matheus Peronde, aqui, ó, meu aluno, oi, Matheus, e daí? As coisas mais simples do dia a dia, o segredo da vida, né? É a sabedoria em observar as coisas mais simples do dia a dia. Exato. Então, assim, né, temos que incorporar, temos que agir. Não é só discurso, é agir. Mas, prof, agora tu está querendo dizer que eu não preciso mais fazer os trabalhos, que agora é só desfrutar a vida. Não, né? Eu não estou falando isso para as pessoas que estão ali sem fazer nada. Eu estou falando isso para as pessoas que são batalhadoras, que têm que sacrificar os momentos de vida, às vezes, para poder botar o pão na mesa. Não vamos enxergar a vida com lente cor-de-rosa. As pessoas têm as suas dificuldades, tem que trazer o sustento para a família e tudo mais, né? Mas eu acho que é possível a gente equilibrar. Mas como equilibrar? Tente ficar menos sem celular, menos tempo. Tentar ter um hobby que possa desacelerar a pessoa. Então, aqui o autor citou vários hobbies. O tricô, ele estava falando de uma moda do tricô, que inclusive baixava a pressão arterial, foi comprovado. Porque o tricô, tu tem que ficar naquela coisa das agulhas, da linha, tag. E assim, cara, tu vai curtindo o processo, nem tanto por chegar no final, né? Então, ele citou jardinagem, ele citou leitura. Então, a gente poder ler, né? E ler, assim, não precisa devorar o livro de uma vez só, ler e tal, dar umas pausas, né? Ler mais um pouco, dar uma refletida e tal. Mas a leitura é um hobby que ajuda.
né? Qualquer atividade ligada às artes. Então, assim, o que me salvou, Isa? Eu esqueci de falar essa parte importante da minha vida, tu até falou. Como eu vim da música, eu sou cantora também. Hoje em dia eu não canto nada, né? Mas, enfim, durante um tempo da minha vida, e eu cantei, né? Cantei no coral municipal também, até profissionalmente, lá com a Cibele. Então, assim, eu nunca deixei de exercer atividades que tenham a ver com as artes ou que tenham que ver com trabalhos manuais, por exemplo, né? Eu gosto de fazer origami, então eu faço móveis de origami. Então, são coisas assim que a gente fica com a mente em paz e a gente produz naquele tempo, que não é um tempo que pode ser mexido com um botão, né? Porque isso aí vai ajudar. Ó, eu tinha um professor, não vou citar nome, tá? Não vou, por quê? Mas era um professor desgraçado, um cara, que ele fazia bullying comigo porque eu cantava no coral. Então, né? Essa aí vai ser no coral, carcava na Ana Lia, carcava, né? Que às vezes eu tinha que sair da aula para ir cantar no coral. Porque tu não tem foco, né? Tu não tem foco na vida. Tá bom, então, deixa assim. E aí, quando eu fui fazer meu intercâmbio na Argentina, Isa, que aí eu tinha reprovado na dita da disciplina, e eu ia fazer um intercâmbio igual. Mas, afinal, eu tive que repetir esse projeto na Argentina, que não era meu plano, porque nessa altura eu já estava por aqui, que eu não queria nem mais saber de arquitetura, eu quase abandonei a carreira. Né? Não estou falando brincadeira assim. Mas aí eu tinha um professor lá, nós trabalhamos um monte naquela disciplina na Argentina, sabe? Pau, laço. E tal, não trabalhava lá, só estudava, passava. Eu chegava a virar noite estudando e tanta coisa que tinha para fazer. Bom, afinal, chegou na última semana de aula, eu falei para o professor, professor, é que eu tô assim, meio assim, porque essa é a minha última semana aqui na Argentina, e eu teria minha aula de tango para fazer e tal, e eu toda preocupada ali. Ana Lia, não te preocupes, vas a classe de tango, vas, porque o tango vai te fazer uma melhor pessoa e vai te fazer uma melhor arquitecta. Ponto! Era só assim, uma opinião de fora, assim, que para uma pessoa, eu já era velhinha, 25 anos, mas assim, imatura, vamos dizer assim, né? Então, eu pensei, cara, não é que eu não tô errada. Eu não tô errada. Eu tô certa. É o meu caminho, né? Então, também, puxando aquele gancho do fora de foco, né? Gente, a gente sabe que para viver no mundo de hoje, nós vamos ter que ter muitas habilidades. Não é mais aquela, vou me formar em tal coisa a vida toda, você essa coisa. Não, esquece. Então, vamos aproveitar, assim, a desenvolver essas habilidades que possam nos trazer também prazer, que possam nos desacelerar, mas habilidades também que, por que não, podem nos trazer uma renda extra, né? Então, assim, a gente tem que fazer muita coisa. E a gente também precisa sobreviver. Mas a gente não pode esquecer que a gente está aqui para viver, né? Exato. E a vida não pode ser só pagar boleto, né, galera? Hein, ô galerinha aí? Estão estudando para pagar boleto. A gente tem que passar por aqui, tem que passar bem, né? Eu tô nesse processo, né, de assim, uma mudança profissional totalmente, uma virada na vida. E está sendo muito desafiador e muito interessante, porque eu estou me provocando pausas. Eu acho que tudo isso que tu falou, a gente consegue fazer tirando o tempo, o maior tempo de tela, e aí falo da telinha da nossa frente, porque assim, isso foi inserido em nós além das outras coisas. Então a gente tinha aquelas outras coisas e de repente veio esse negócio, nos acelera e nos deixa grudados tem até, não querendo fazer propaganda da Netflix, mas tem uma série lá chamada Dilema das Redes. Quem não assistiu, por favor, assista, tá? Que vai pensar diferente sobre o que você faz com o telefone. E outra coisa que eu me direcionei também isso para mim é uma ferramenta de trabalho, isso não vai mais me escravizar e me deixar grudado na frente. O que eu tenho que fazer, a gente faz,
deixa de lado, vai pegar num outro momento, né? E se alguém tiver alguma coisa para falar que seja urgente, vai ter que voltar a ligar para mim, tá? Fazer chamada, talvez nem saiba fazer isso hoje no telefone, mas existe uma ligação para ser feita. Não é a mesma ligação que você faz pelo WhatsApp, tá? Tem que ir lá por fora. E a partir do momento que eu fui tirando o tempo de tela da minha frente, eu fui conseguindo ler mais, eu fui conseguindo fazer outras coisas. E voltando um pouquinho no assunto de Fora de Foco, tinha uma das meninas que dançava na nossa companhia lá, que todo mundo, como estava fazendo faculdade na época também, trabalhava, fazia faculdade e ainda se dedicava ao período de companhia nas horas vagas, então era final de semana, à noite, a gente estava sempre envolvido. Ela terminou a engenharia química na época e foi correr atrás de uma vaga de emprego numa multinacional, concorrendo com mais 80 engenheiros. Meu Jesus! E ela foi selecionada. Sem experiência, né, recém-formada e tal, ela foi selecionada. E daí, depois que ela já tinha feito os papéis e ter entrado tudo, ela, com curiosidade, ela perguntou, né, para a pessoa que era o supervisor dela na época que fez a seleção, disse, olha, tinha um monte de gente ali que me parecia com mais experiência e mais possibilidades. O que te levou a me contratar? Ele disse, tu era a única que fazia alguma coisa extra no teu tempo livre. Tu dançava, tu fazia não sei o que, todas as coisas que não tinham nada a ver com engenharia. Né? E ele foi elencando as coisas que ela falou na entrevista, os livros que ela tinha lido, que não tinham nada a ver com engenharia, o fato dela dançar, que não tinha nada a ver com engenharia. Então, se demonstrou, né, uma empresa bem à frente do tempo, porque isso faz algum tempo já. Então, às vezes, né, a pessoa tem que estar fora, um pouco fora não, na verdade, tem que estar na vida que ela deveria estar levando e que, às vezes, ela está viciada nisso que foi imposta na nossa frente, nessa velocidade toda. Eu venho falando nessa velocidade. Se vocês perceberem a velocidade dos posts de Instagram, de não sei o que, a capacidade de retenção da pessoa é 3 segundos, então aquilo que ela tem que ver é 3 segundos que ela vai passar. Gente, são muitos 3 segundos, vai somando esses 3 segundos na tua vida e tu passa 2 horas, às vezes, scrollando um feed. E tu nem viu passar isso. E se tu tivesse pego um livro de 100 páginas, tu tinha lido em 2 horas. Exatamente. Né? É Exatamente. doido isso. Olha, para corroborar com isso que tu está dizendo, há 15 anos atrás, aqui o autor que eu dei uma lida naquele capítulo hoje de tarde, para dar uma luz aqui na nossa conversa, ele estava se referindo a isso em relação à TV. Olha que inocência, né? Mas, de fato, as pessoas que se propuseram a ver menos TV, porque tinha uma média lá dos americanos de 4 horas por dia vendo TV. Sim. Mas vejam, no contexto, não tinha tanto essa questão dos smartphones naquela época, né? Estava começando. Então, essas pessoas acabaram lendo muito mais, fazendo outras tarefas, né? Que não estavam fazendo antes, no caso de ver a TV, que também é um lazer passivo, né? Então, eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que ser um pouco críticos, né? E eu acho que ter uma lucidez de vivenciar o momento. Eu acho que eu vejo que falta um pouco. A gente está presente, às vezes não está aqui pensando em outra coisa, ou né, aqui, tá. Eu acho que se a gente puder fazer dessa forma, a gente vai ter uma qualidade de vida maior. E Isa, eu nem vou tocar num assunto agora, que também a gente está chegando no final da nossa live, que é um assunto. Sim. Vou dar só uma pincelada, né? Sabe, eu não sei como é que está hoje em dia, mas assim, né? A gente vive numa cidade, Caxias do Sul, que o trabalho está acima
de outras coisas. O trabalho, ele é um valor mesmo, até que distingue, né, assim, ó, uma pessoa da outra. Ah, aquele lá trabalha, aquele lá não trabalha. Aquele lá que estava na praça às 3 da tarde é vagabundo. Aquele que acorda às 6 da manhã, que é o cara que é, né? Então, assim, eu não quero dizer, assim, não vamos rotular as coisas, mas o que eu quero dizer, assim, ó, é que a importância do trabalho nessa cidade é extrema. E não se valoriza tanto o lazer aqui em Caxias. Agora, é claro que está se transformando, mas eu acho que essa mentalidade está ainda bem enraizada, assim, né? Assim, já foi pior, né? Mas eu acho que ainda está entranhado. Então, a gente também precisa se libertar de algumas questões que também são culturais, que vamos dizer assim, ok, no passado se precisou se trabalhar, ok, né? Mas agora sim continua se precisando trabalhar, pessoal, né? Claro, não é leite de cor-de-rosa. Todo mundo aqui trabalha horas por dia e não imagino diferente. Mas assim, o que eu quero dizer é se permitir desfrutar e não só trabalhar, trabalhar, trabalhar. É isso que eu quero dizer. Eu acho que completando isso que tem que falar, eu gosto muito do Clóvis de Barros e ele tem várias coisas que ele fala, que é assim, primeiro, né? O trabalho, ele tem que ser o teu lugar também de se sentir bem, tem que ser legal aquilo que tu faz, né? Tem que ser prazeroso o que tu faz. Claro que só o prazer talvez não te dê dinheiro, tu precisa do dinheiro, mas então aquilo, tu vai passar a maior parte do teu tempo fazendo aquilo, então aquilo tem que ser do caramba, tem que ser legal, né? E uma das coisas boas e ótimas que eu acho que aconteceu, eu vivenciei um período, eu posso falar disso, nós tínhamos uma formação aqui, né? Falando aquilo que tu tá falando, a gente tinha uma formação totalmente na cidade técnica, era Senai e Senac, formando gente para o comércio para a indústria, formando gente para o comércio para a indústria, e vamos indústria, vamos indústria, vamos indústria. Nós temos hoje uma modificação muito grande nas profissões, coisas que foram inseridas, profissões que foram criadas, coisas que ainda serão criadas, que a gente nem imagina, e nem, né? Gestão de tráfego, gestor de rede social, gestor de não sei o que, não sei o que. Tem muita coisa sendo criada. E tudo isso tem que ser bom, né? Tem que ser bom aquilo que você faz, para que você possa fazer com excelência e com maestria isso. Esse é o primeiro ponto que vai também te colocar num lugar mais tranquilo, né? De ser bom aquilo que você faz. Porque se tua vida já está ruim, você faz um trabalho de... Aí acabou, né? Então, se você não está onde gostaria de estar, pelo menos faça o teu melhor nesse período para que você se modifique depois. Eu pensei isso uma vez, eu falei para um frentista, né, que ia atender uma cara, assim, todo mal-humorado, não sei o que. Cara, não é legal fazer o que você faz, você não gosta de estar aqui, pensa que isso aqui é um degrau para você fazer o que você faz. Outra coisa que você queira fazer. Mas agora você está aqui sendo frentista e abastecendo o carro. Então vamos lá, cara, faz isso com excelência. Por um ano, por 6 meses, que seja, mas depois você cata outra coisa para fazer, ou tomar uma coisa que te dê, né, que tu te sinta melhor em fazer. Então, eu acho que fica esse recado, né, da nossa conversa, né, Lia, para as pessoas. Vamos desacelerar, vamos pausar, né? E vamos encher essa mente, principalmente para os teus alunos, para o pessoal de arquitetura, o pessoal que precisa criar, né? Nem falo tanto para o pessoal que já está ligado à arte. Quem já está ligado mais à arte, ele já consegue ter uma pausa maior das coisas. Então, assim, busca outras informações e tenta se livrar um pouco dessa telinha, né? Porque eu acho que ela precisa ser uma ferramenta para ti, e não você ser a ferramenta dela, né? Não trabalhar para ela. Exatamente, Isa. Olha só, essa questão da gente gostar do que faz, trabalhar com o que gosta, né? Eu acho que todo mundo devia correr em busca disso, né? Porque hoje em dia eu me considero uma pessoa muito afortunada, porque eu faço o que eu gosto.
professora, a arquiteta, eu não tenho do que reclamar, eu tenho uma vida boa, não tenho do que reclamar, mas eu busquei isso. Como uma boa capricorniana que sou, a gente faz planos, né, pra gente a longo prazo ali e tal. Então, não é porque a gente tá falando pra vocês, ó, pausem, que tipo, deixa a vida me levar, vida leve. Calma, né? Isso aí é só quando a gente tá tomando uns traguinhos com os amigos lá, né, dando aquela pausa, mas a gente precisa ter o planejamento, sim. Quem sabe agora, eu tô numa posição temporária, mas eu sei que se eu fizer isso, isso e isso, eu vou conseguir chegar lá naquele lugar, né? Eu acho que isso é muito importante de ser dito. E a outra questão é a seguinte, olha, a diminuição da tela, eu concordo contigo, Isra, e eu digo assim, ó, para aqueles que estão aí estressadaço, né, e estão precisando também, às vezes a gente é pressionado a criar e tudo mais, e tem prazo, e a pessoa também está bloqueada, né? Vamos tentar achar atividades, encontrar atividades que nos deem um prazer e que nos deixam, que tentem nos aquietar a mente, né? Por instantes. Então, hobbies, né? Música, jardinagem, leitura. Cara, não vamos deixar. A gente viu aí na pandemia que o que salvou muita gente do tédio, porque aí tem aquele lado, quando a gente não tem o que fazer, a gente fica perdido, né? Tem gente que não consegue ficar sem fazer nada. Isso é um problema, né? Mas, assim, a gente foi salvo pelas artes, né? As artes nos salvaram, seja a música, seja o cinema, seja a pintura, né? Então, a gente precisa fazer isso, pessoal. E, Isa, eu quero deixar um depoimento aqui, para finalizar aqui também, que eu acho que nós estamos chegando ao final. Tu disse que eu fiz o meu mestrado em letras, né? Correto. O que foi minha pesquisa lá? Eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa no contexto do desfile da Festa da Uva de 2014, eu estudei a construção da narrativa da diversidade cultural em Caxias do Sul, tá? É um trabalho antropológico, relativo a identidades culturais e tudo mais. Então, o que eu fui fazer? Naquele desfile, tinha a equipe diretiva do desfile, o qual eu fazia parte, né? E a gente fez o roteiro do desfile, tinha o roteiro baseado no discurso do Vargas, quando ele inaugurou o Monumento ao Imigrante aqui em Caxias, que, aliás, né, é um assunto à parte, porque está tudo ali escrito, essa valorização do trabalho está ali naquelas linhas, né? Enfim. Então, tá. Então, o que se queria dizer lá naquele desfile? Uma das coisas é a valorização do trabalho, porque o trabalho aqui em Caxias é muito importante, porque foi pelo trabalho que se construiu a cidade, né? Ok. Então, o que aconteceu? A gente convidou alguns participantes do desfile para fazer a encenação do roteiro, né? Então, um dos grupos sociais que foram convidados foram os senegaleses e haitianos. E o que eu fiz na minha entrevista? Eu fui entrevistar os caras. E aí, eu não me lembro a minha pergunta inicial, mas eu deixei eles falar da participação deles na Festa da Uva. E teve o senegalês, eu acho que era o Billy, o nome dele, que é o Billy, mas tem outro nome. Ele me disse assim, olha, porque o que deram de adereço cênico naquele desfile para os senegaleses e haitianos? Deram umas ferramentas gigantes, tipo uma chave de fenda gigante, uma engrenagem gigante, e os caras desfilando com as engrenagens, assim, sabe, as chave de fenda. E eu lembro, porque eu estava na equipe das alegorias, né? Ele disse, olha, naquela vez no desfile, nos deram aquelas ferramentas para segurar, para a gente fazer a encenação do trabalho. Ele disse, mas eu vim para cá, ele falou assim, não foi o trabalho que me trouxe, porque o roteiro dizia que eles estavam aqui pelo trabalho. Daí que aquela ferramenta na mão deles dizia, os imigrantes vieram aqui pelo trabalho. Só que ele disse, eu não vim aqui pelo trabalho. Eu vim aqui para ser feliz. E é claro que o trabalho fazia parte dessa felicidade, suponho eu. Mas o foco não está no trabalho. O foco está na felicidade dele. Na felicidade, exato. Então, o trabalho faz parte da nossa felicidade, mas ele é só uma parte, ele não é tudo.
ele é uma parte muito relevante. Agora, se a gente não usa o equilíbrio, se a gente não vive os momentos bons da vida em equilíbrio, a gente vai viver mal. E aí a gente vai ficar doente. E é isso, é uma coisa, é um círculo vicioso, né? Então eu queria deixar essa mensagem aí, que eu acho que ficou bacana, né? Ficou muito válido, muito válido. Estamos pela felicidade, né, nessa mistura de trabalho, lazer, né, que vai compor a nossa felicidade e a nossa saúde. Eu acho que é importantíssimo, Maria. Adorei. E essa condição, né, de estar bem consigo, de estar em equilíbrio, né, é a condição ideal para que se possa criar, para que a gente possa ter os insights, né? Porque uma pessoa, a gente precisa ter essa condição, né, para poder criar. Eu acho que é por aí. Com certeza. Amei a nossa conversa, Maria. Gostei acho que quem também. puder, quem tirou proveito dela e quem assistir posteriormente, tire o seu proveito dela e de todas as nossas convidadas da Elétrica Platon, que estão trazendo sempre coisas bem importantes, tanto de insights pessoais quanto da sua vida profissional. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, eu adorei. E também poder conversar um pouco sem aquele peso de ter um conteúdo a ensinar por trás, sabe? Uma conversa mais light, bacana, sobre essa ideia. Me afligem, é uma coisa assim que o tempo todo pensando nisso, tá? Muito obrigada, então. Adorei. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, até.